Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje vamos falar sobre o item 5, que é o prodígio dos falsos profetas. No exórdio que a Paulinha acabou de ler, fala daqueles doentes que procuravam Pedro, né? Ou seja, eram doentes e sabiam que estavam doentes. Então eles iam até Pedro, mesmo porque naquela época a medicina era muito difícil, né? Não tinha acesso à medicina, só tinha acesso mesmo à medicina reis, a corte, o povo em geral não tinha acesso, então a pessoa sabia que estava doente, procurava auxílio e esses aí procuravam Pedro. E hoje em dia nós estamos passando por um fenômeno interessante que muitas pessoas estão doentes e não sabem que estão doentes. Elas repetem o mesmo comportamento, elas fazem as mesmas coisas, sofrem, sentem a dificuldade, mas elas não sabem que estão doentes. Elas só sabem que estão doentes quando ela quebra uma perna, quando é alguma coisa assim visível. Mas, muitas das vezes ela está doente, a mente dela está doente, quando ela não consegue ver a mente, quando ela não consegue perceber essa mente, então ela continua por aí rodando, né? Ela vai na casa espírita, ela vai no templo evangélico, ela vai na igreja, e aí ela não sabe como é que ela chega até a cura. Então vamos adiante. Precisar da colaboração das minhas irmãs aqui, quem pode começar aí? A senhora, que está mais próxima? A senhora é tímida? E aqui, Paulinho, por favor. Prodígio, começa aqui. Prodígio dos falsos profetas. Pode ir lendo, não pode ir lendo que eu vou interromper, não pode começar, por favor. Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Bom, os próprios escolhidos, ou seja, aqueles que trazem uma bagagem, um conhecimento, não é aquele que está ali e não tem nenhum tipo de acesso ou de informação, não. É aquele que já traz uma bagagem, é aquele que já traz alguma informação. Esse também serão enganados. Então o negócio já fica mais complicado, né? Vamos adiante. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode sem dúvida derrogá-las, se isso lhes apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio, se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Bom, meus irmãos, basicamente é o seguinte: se eu pudesse agora aqui, vamos supor que ninguém conhecesse ainda o fogo, ninguém sabe o que é o fogo. Se eu pegasse duas pedras, conseguisse friccioná-las, provocar uma centelha, e essa centelha caísse no meio de uma palha e começasse a pegar fogo, vocês diriam que eu sou um profeta. Por quê? Porque eu fiz algo que para vocês é milagre, já que vocês não conhecem o fogo. E hoje, como se conhece o fogo, sabe-se que isso não é milagre. Então, o milagre está diretamente relacionado ao fato do desconhecimento das pessoas, que aquilo nada mais era do que uma lei natural, um conhecimento que se tinha.
A partir do momento que o homem conheceu como ele poderia produzir o fogo, aquilo deixou de ser um milagre. Eram pessoas, até com tochas no começo, elas afugentavam outros quando eles se deparavam com fogo, porque eles não conheciam. Hoje em dia, a gente sabe o que é fogo, então isso não é mais milagre. Correto? É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o ciclo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens explorarão, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam. É a mesma coisa, se você chega num determinado local e você não tem conhecimento, vamos supor, aconteceu recentemente aí, algumas pessoas foram enganadas porque estavam vendendo uma informação, lá dentro, se não me engano, do INSS, que era uma informação que você poderia ter acesso. E você poderia fazer aquilo ali gratuitamente, preenchendo o formulário e entregando lá. Mas as pessoas não conheciam isso, não estava sendo divulgado. E aí as pessoas estavam sendo induzidas a pagar um advogado para fazer uma coisa que era gratuita, que ela mesma poderia fazer. Então, muitas das vezes, o conhecimento, né, na mão ou na mente de pessoas, vamos dizer assim, mal intencionadas, elas levam a esta situação. Os homens explorarão, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos os prestígios de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito, por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar, o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas. Essas faculdades orgânicas, aí entra o nosso campo aqui, que seria a mediunidade, que todos nós temos em algum grau. Então, essa mediunidade que todos nós temos, em graus diferentes, ela pode ser utilizada ao nosso benefício e ao benefício do próximo. Só que muitas das vezes nós não acreditamos na intuição que temos, no sonho que temos, na visão que temos, no pressentir, e aí a gente meio que despreza. Mas se chegar uma outra pessoa e falar, aí você muitas das vezes você acredita. Então, a questão aí é muito mais da falta de crença, de fé que você tem em si e que você muitas das vezes deposita em outras pessoas. E essa fé, até quando ela é cega, mesmo com todos os sinais que vai lhe dando, você vai persistindo naquilo ali, até um ponto que você vê que você foi enganado. Mas, quando você chega à conclusão que foi enganado, muito lá atrás, alguma coisa já te dizia, você dizia assim, bem que naquele dia eu tive uma sensação, bem que naquele dia eu tive um arrepio, bem que naquele dia eu dei um tropeção. Isso nada mais é do que a sua capacidade, a sua medida, porque senão o jogo ele ficaria desequilibrado. Se Deus criasse pessoas com muito potencial e outras pessoas com pouco potencial, a questão de muito ou pouco está diretamente relacionado ao esforço que cada um faz. Quanto mais esforço, mais capacidade. Menos esforço, menos capacidade.
uma vez que podem resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Ó, vamos lá. Pode ter essa condição tanto o mais digno quanto, ou seja, aquele que tem caráter ou aquele que é mau caráter. A pessoa vê um médium, a pessoa acha que ele trabalhando, que ele é a melhor pessoa do mundo, porque diz assim, não, Deus não vai dar essa capacidade a ele, sendo ele uma pessoa de mau caráter. A coisa não funciona dessa forma. Pode ter uma pessoa de boa índole, como pode ter um mau caráter. Essa faculdade é inerente à moral. Porém, o profeta, ele muitas das vezes não consegue predizer o que vai acontecer, ele não tem evidência, ele não tem nada disso. Mas a função principal do profeta é orientar, é advertir e guiar as pessoas. E o profeta está diretamente relacionado ao grau moral. O profeta, porque a gente fala assim, falsos profetas, e aí fica uma coisa meio que assim, como é que eu vou dizer, contraditória, né? Falso, porque falso não combina com profeta, certo? Então, se é falso, não é profeta. E o profeta não é aquele que diz que vai acontecer alguma coisa depois, não. Isso vai além. Cristo, quando esteve na terra, vamos dizer assim, encarnado, né, que ele está entre nós até hoje, no começo diziam que ele era um profeta. E ele fez coisas sim de profeta. Mas só que Cristo vai além da questão do profeta. Então vamos adiante. Vocês acreditam que alguma coisa pode acontecer fora das leis de Deus? Algo pode acontecer fora das leis de Deus? Alguém sabe me dizer? Hein, Edmir? Não, né? As leis naturais, as leis da natureza, todas elas são as leis de Deus. Aquilo que a gente diz como leis naturais são as leis de Deus. Então, esses fenômenos, que não são fenômenos, é apenas o desconhecimento, não tem nada de miraculoso nele, ele não pode acontecer, porque senão uma pessoa estaria se igualando ou até suplantando a Deus, já que nas suas leis isso não ocorre. Muitas coisas ainda virão, pronto. Logo no começo, né, quando começou a surgir o computador, muitos de nós olhavam para o computador e achava que aquilo ali era uma coisa, a gente não conseguia entender o que acontecia ali. Quando tinha alguém que conseguia mexer no computador, então, a gente olhava com uma admiração, porque a gente não tinha conhecimento daquela tecnologia. À medida que aquilo foi tornando comum, a gente consegue entender esta problemática. Então, basicamente está relacionado ao conhecer, ao conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento das coisas de Deus? Como é que a gente adquire conhecimento daquilo que verdadeiramente Deus propõe a nós? Alguém tem ideia? Como é que a gente pode adquirir esse conhecimento? É o senso crítico. Porque, sim, pode falar. Como diz aqui, né, que à medida que o homem começa a compreender melhor com conhecimento mais evoluído, os falsos profetas, eles vão se aniquilando por si só. Eles vão diminuindo. Vão perdendo sua força. Então, vamos lá. É isso mesmo. Se você acredita no acaso,
se você acredita que algo chega na sua vida sem nenhum propósito, é porque verdadeiramente você não está examinando as leis de Deus, não está fazendo isso que a Paulinha falou. Vou explicar melhor. Alguma coisa acontece na sua vida, e aí você diz assim, mas por que isso me aconteceu? Ah, eu faço tudo tão direitinho, eu faço tudo tão certinho, ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, mas se isso aconteceu é porque foi mal olhado, foi um trabalho que fizeram para mim, né? Não é assim que as pessoas pensam? Ah, eu passei em tal lugar. Quando a pessoa chega aqui, a primeira coisa que a pessoa pergunta, foi um trabalho que fizeram? Então, meus irmãos, é assim, se você examina as leis de Deus, e se você examina a sua própria consciência, você vai saber que não existe o acaso. Porque se o acaso existisse, o próprio orbe que habitamos seria um caos. E ele não é. Ontem nós estávamos falando justamente sobre essa questão do controle que está nas mãos de Deus. Deus, por mais que não pareça para algumas pessoas, ele ainda está sob o controle de tudo que nos acontece. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, algo que chegou até nós não vem do acaso, ele vem da onde? Alguém sabe me dizer? Hoje está parecendo que o Brasil foi campeão ontem e a gente chegou aqui meio com as energias, gritou muito. Eu não sei mais nome de jogador nenhum hoje, né? Vinícius Júnior, né? Gabigol na seleção. Ah, voltou a fazer gol no Flamengo, tá bom, é a seleção. Mas vamos lá. Alguém sabe me dizer se não vem do acaso, né? Se existe um controle de Deus. Há um infortúnio que bateu a nossa porta, aquele infortúnio que bate assim na porta de manhã, não é o vizinho não, é o infortúnio mesmo. Veio da onde? Alguém sabe me dizer? O que mais? Causa e efeito, lei natural das coisas. O que mais? Lei do retorno. Tudo que chega até nós de infortúnio é porque tem um princípio em nós mesmos. Seja nessa vida ou na outra. Tudo que chega até nós teve um princípio em nós mesmos. Planejamento reencarnatório. Não é aquela praga que a gente joga nos outros não, tá? Não é a praga não. Porque essa praga daí que a gente joga nos outros, não pega nos outros não, pega na gente mesmo. Alguém sabia disso? Que essa praga que a gente joga nos outros, não pega nos outros não, pega na gente mesmo? Pode até balançar, mas... Balançar, né? Mas geralmente quando balança é mais para o remédio. Pronto. Então vamos adiante. Você deve desejar o mal para você. Acaba voltando para você. Aí você acaba não entendendo. Isso. Aí fica, por que estou fazendo isso? Se você for lembrar que foi o que você desejou para Que alguém. mandaram, que fizeram, o que você mandou? Não quer Aquilo que receber? você desejou para outro, voltou para você. Vamos lá. Então, tem a questão dessas curas imediatas que eu sempre falo aqui, toda vez vou falar. Porque a gente pensa em não falar mais nas curas imediatas, mas quando a gente entra ali na cabine, a gente percebe que as pessoas ainda carecem desse tipo de explicação. Não existem curas imediatas. Não existem fórmulas miraculosas. Não existe. Cheguei na casa hoje, nossa, aquela casa ali, acabou os meus problemas. Não acabaram os seus problemas, eles continuam. E você vai adquirir uma condição de administrar melhor os seus problemas, né? Nós tivemos recentemente, agora uma solução bem, como é que eu vou dizer assim, uma coisa bem de intelectual, né? Que o governo falou para a gente assim, a gente não pode comer carne, mas vamos comer pé de galinha que tem colágeno, tem uma coisa inteligente, né, mano? Solucionou, né? Não resolveu? Resolveu. Por que resolveu? Porque pé de galinha é bom.
Entendeu? Então, é assim que a gente vai administrando o nosso problema. Não pode comer carne, come pé de galinha. Não é assim? A abóbora também é gostoso. Então, a gente vai administrando o nosso problema. Não adianta a gente querer olhar achando que vai ter uma solução muito rápida. Não vai ser, não vai acontecer assim. Mesmo porque nós precisamos de passar por um tempo. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Quando você adentra uma religião, é bom que você estude essa religião. É bom que você procure se informar. Porque na hora que a água começar a entrar na embarcação, você sabe de onde está vindo essa água. E muitas das vezes a gente vai para uma religião só buscando uma coisa imediata, passa pela religião, que a gente não sabe nem o que a gente estava fazendo dentro daquela religião. E na verdade, quando que uma dor te leva para uma religião, é justamente para você entender as coisas que estão à sua volta. Porque se deixar pela gente, enquanto está tudo muito legal, a gente não vai para a religião. A gente não busca essa conexão com Deus. Então, é para você chegar aqui e você se encontrar. É você se melhorar. E Cristo, que era a mensagem, nós podemos ser a mensagem também. A condição da mensagem é o grau moral. A partir do momento que você se melhora moralmente, você pode levar uma mensagem para qualquer pessoa. Você não precisa estar aqui ouvindo eu falar. Você mesmo pode falar por si e para outros. Está dando para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. Estou me sentindo naquele filme, mas... Senhor do sono. Não do sono, né? Sim, essa questão do magnetismo e da retórica. Isso daí é uma coisa que engana muitas pessoas. O magnetismo e a retórica. O magnetismo é a capacidade que você tem de fixar ali nas pessoas. E a retórica é aquilo que você fala. E acredite, muitos falsos profetas, eles se utilizam desse magnetismo e dessa retórica. Nós temos vários por aí, vários, dentro das religiões e fora das religiões. Porque ainda nós necessitamos ser prendidos por alguma coisa. A gente precisa que algo chegue na nossa mente e sacoleje ela. Porque nós mesmos, muitas das vezes, não conseguimos sacolejar a nossa própria mente. Aí a gente volta lá atrás com a história do senso crítico. Né? A gente não consegue parar para tentar entender justamente o que está à nossa volta. E aí a gente vai criando expectativa. Por exemplo, a gente vai enganando a nossa mente. A gente vai dizendo que aquilo que a gente está vivendo, eu me sinto confortável assim. Eu vivo bem assim, incomodado que se mude. Não, eu estou bem assim. Aquilo ali está um caos. Mas você não quer parar para enxergar que aquilo é um caos. Você prefere dizer que você está na sua zona de conforto, que você está bem, incomodado que se mude, é assim mesmo. Você não vai parar para prestar atenção no que está à sua volta. Você não vai fazer isso, porque o caminho de volta, ele é longo. E a pessoa às vezes não quer fazer o caminho de volta. Ela não quer fazer o caminho de volta. Ela quer continuar naquela estrada que ela escolheu para ela mesma, e por aí ela vai. Só que uma hora ela vai ter que prestar conta daquilo ali, não é isso, mano? Então vamos adiante. Você falou, eu acredito. Tem uma questão interessante que acontece com Pedro, quando ele se depara, e esse é um outro fato interessante, ele se depara com uma pitonisa, né? Pitonisa, faz essas adivinhações, ele se depara com ela. E aí eu vou dar uma dica agora. Aí o que ela faz? Ela vê o grau evolutivo, ela vê toda
a gama de espíritos poderosos, vamos dizer assim, que acompanha Pedro. Aí o que ela faz? Ela começa a puxar o saco dele, começa a dizer assim, está vindo aí uma pessoa iluminada, maravilhosa e tal. E se alguém parar a gente na rua e disser assim para a gente, olha, a senhora, ou o senhor, né, é uma pessoa maravilhosa, de muita luz, você vai acreditar ou vai ser dizer, não, eu não sou isso não, porque você não me conhece. Eu sou peça boa. Você não vai dizer isso, vai? Alguém vai dizer isso? Hã? A nossa amiga lá participando, ó. Vai não? Então, se a pessoa disser... falaram, É o quê? já me pararam, me falaram e eu disse que não. Parabéns. Se me parar, eu digo que ela está dizendo a verdade, que eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu não vou me depreciar. Então, ela tentou fazer isso com Pedro. Só que Pedro percebeu a intenção, percebeu o que ela fazia e ordenou para que aqueles espíritos que ali estavam, que eles abandonassem e que ela deixasse de fazer o que ela fazia. Porque Pedro tinha envergadura moral e isso aqui está lá nos Atos dos Apóstolos, que é do Novo Testamento, que é de Lucas, do Evangelho de Lucas, no Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Tem essa passagem. E tem também no livro Paulo e Estevão, está lá também, Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Tem essa passagem que é muito, eu estou lendo assim rapidamente, né? Mas enfim, vamos adiante aqui. Então, e mais adiante tem um outro também, um fato também que acontece que é muito interessante. Que um mago